Bom dia, senhor presidente. Faço uma saudação a Vossa Excelência, em nome de quem estendo os cumprimentos a todos, vereadores, vereadoras, servidores e cidadãos que acompanham esta sessão. Senhores e senhoras, hoje vivemos, segunda-feira, 9 de abril, estamos vivendo um grave momento da vida nacional. Ao contrário das pessoas que queimaram fogos de artifício e bateram panelas no sábado e no domingo, acho necessário afirmar aos meus colegas, não vejo motivo para comemorações. Não se trata apenas da prisão de um ex-presidente da República, fato que já seria de grande repercussão na vida nacional. Trata-se da prisão do ex-presidente Lula, gostando-se ou não dele, concordando ou discordando da sua atuação política, é a mais expressiva liderança política do Brasil dos últimos anos. Além disso, Lula também lidera a corrida presidencial em todas as pesquisas e todos os cenários já publicizados. Tal prisão, decretada com assodamento e urgência, é um fato que pode desestabilizar a já fragilizada democracia brasileira. Democracia que já fora golpeada pela Câmara Federal, liderada pelo então deputado Eduardo Cunha, que operou em conjunto com o vice-presidente Michel Temer e com o auxílio de outros poderes da República, destituíram a presidente Dilma. Luiz Inácio Lula da Silva é preso em virtude da celebérrima Operação Lava Jato, em que pese a admiração e respeito que tenho por instituições como a Justiça Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, instituições que têm como uma de suas competências o combate à corrupção e a malversação de recursos públicos, há uma série de inconsistências e desrespeitos flagrantes à legislação e aos princípios constitucionais no âmbito de tal operação. Como disse, não há nenhum motivo para comemorações. A sociedade brasileira vive um período de incentivo ao ódio e à intolerância. Um exemplo foram os eventos ocorridos nos últimos dias na frente da sede da Polícia Federal em Curitiba, quando da chegada do ex-presidente Lula, manifestantes pacíficos, eu reforço, pacíficos, foram atingidos por bombas de gás e por balas de borracha da Polícia Federal sem nenhuma justificativa, enquanto manifestantes favoráveis à prisão do ex-presidente soltaram fogos de artifício em direção ao helicóptero que estava pousando, em direção ao helicóptero. Temos o testemunho de várias pessoas que estavam lá, inclusive profissionais da imprensa, e diversos feridos com gravidade, inclusive, que foram atendidos nos hospitais de Curitiba. Lamento também o papel desempenhado pela Prefeitura de Curitiba nesse episódio. Em vez de entendimento com a direção do Partido dos Trabalhadores e com os manifestantes, para evitar confronto, o prefeito foi à Justiça exigir um interdito proibitório para que os apoiadores do ex-presidente não pudessem permanecer sequer nas proximidades da Justiça Federal. O ódio e o preconceito estão sendo mobilizados todos os dias para dividir a sociedade brasileira, com o objetivo de fragilizar nosso país para a rapina de nossas riquezas. Tenho a convicção que o Brasil é maior que o ódio e que esses graves momentos vividos provocarão uma reflexão necessária para decidirmos qual país que queremos. Creio que todos nós queremos um país inclusivo e humano, com menos injustiça e arbitrariedade e com mais compreensão e afeto. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, caríssimos pares. Os fatos que aconteceram nos últimos dias marcaram o desfecho de um tempo importante em nossa política e até mesmo na história recente de nosso país. Mesmo que alguns não considerem história, fatos acontecidos com menos de 50 anos. É uma mudança que teve o pontapé inicial no Mensalão e agora culminando na Lava Jato. Tem provocado alterações na imagem que tínhamos de nossa República. Uma imagem que antes parecia distorcida, equivocada, confusa, e que, aos nossos ouvidos,
Era natural ouvir: ele rouba, mas faz. Aliás, de quem se dizia isso? Mesmo que se tenha passado mais de uma década, a justiça o alcançou. Acredito sinceramente que hoje a imagem de nosso Brasil está mais clara, lúcida, transparente, e não digo isso baseado no julgamento de Lula, se ele tem culpa ou não tão pouco. Quando se diz que a lei tem sido radical com alguns e com outros não, mas sim, porque muitos paradigmas, dogmas e mitos têm sido despedaçados diante dos nossos olhos. Isso é muito positivo. Delegados, policiais, procuradores, promotores e juízes, sem precisar citar nomes, com suas devidas atuações, têm sido fundamentais na clara separação entre política e lei. E assim, colocando fim a uma falsa crença de que apenas uma pessoa tem o poder de mudar e mesmo salvar o nosso amado Brasil. Mas coloca fim ao pensamento de que aqueles que se dizem revolucionários podem fazer o que bem entenderem, desde que, supostamente, estejam fazendo para o bem do povo. Quero lembrar, senhores, que todos somos povo. Nosso país precisa passar por um processo e não ficar esperando um milagre. Podemos ouvir: fulano foi preso por causa de sua posição política, e assim desconsiderar todas as provas existentes. Afinal, do que elas servem, se ele não é qualquer um? Como se a lei fosse obrigada, pela força, a fazer distinção de pessoa para pessoa conforme o cargo que ocupa ou já ocupou. Acredito que hoje nos aproximamos de duras verdades que podem ser transformadoras e nos distanciarmos das ilusões que foram vendidas nos últimos anos. Hoje, estamos mais informados, atentos e mesmo que ainda não totalmente, possamos identificar o verdadeiro estado de nosso Brasil, que é péssimo, mas totalmente possível de ser mudado. Veremos ainda muita dor, sofrimento, gritos e protestos, alguns vazios e outros consubstanciados. Mas como dizia a minha mãe, remédio amargo é o que cura. Remédio amargo é o que cura. E quanto à tão falada democracia, afirmo, é sobre ela que deve repousar o dito: a lei é para todos. A lei é para todos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, servidores da casa, demais presentes. Certamente, hoje não poderia deixar de utilizar a palavra para trazer ao debate um momento de crise que o nosso país passa. Nós temos acompanhado, assim como toda a população brasileira, uma ação que vem sendo construída, pelo menos de forma mais clara, a partir do impeachment da presidenta Dilma. Nesse sentido, acho que é importante nós lembrarmos que a nossa presidenta, eleita com 54 milhões de votos, foi retirada, do seu cargo, foi destituída do seu cargo por conta de uma chamada, entre aspas, pedalada fiscal. E que depois de alguns poucos dias, esse ato tido como ilegal
e que justificou o impeachment da presidenta, foi legalizado. E que governadores, presidentes, prefeitos, né, hoje, entre aspas, estão autorizados a fazer uma antecipação a partir de recursos financeiros, né, enfim, dos bancos, que foi o que aconteceu naquele momento, para pagar despesas, né, orçamentárias, enfim, uma antecipação, que foi o que a presidenta Dilma fez. Nós assistimos de forma que nos levou a muita indignação a justificativa de vários parlamentares que votaram pelo impeachment da presidenta Dilma. E temos, até hoje, né, vários daqueles trechos guardados na nossa memória. Não vou ficar repetindo aqui, mas certamente pouquíssimos, né, se referiram à chamada ilegalidade que a presidenta estaria cometendo. Mas tivemos um impeachment, tivemos uma postura, né, do Judiciário, do STF, que hoje tem suas consequências. E eu acredito que é uma postura irresponsável. A nossa democracia foi ferida de morte, porque 54 milhões de brasileiros foram desrespeitados na sua vontade, né, a partir do momento que, ao votarem, escolheram um projeto para o Brasil. Então, mais do que uma injustiça com a pessoa da presidenta Dilma, isso foi uma injustiça e um desrespeito à vontade do povo brasileiro. De lá para cá, nós temos assistido uma série de posturas e de definições da justiça que cada vez mais consolidam uma justiça que está a serviço de determinados setores econômicos, uma justiça que é parcial e uma justiça que a cada dia rasga a Constituição Federal. Não preciso elencar também aqui, porque, obviamente, quando as pessoas estão cegas, quando elas estão dominadas por um sentimento irracional, nós podemos trazer todos os argumentos, que esses argumentos não vão ser minimamente considerados. A partir daí, o que a gente vê é uma ação coordenada e uma ação combinada com diferentes atores, seja Ministério Público, seja Polícia Federal, seja STF, sejam as diversas instâncias da Justiça, seja a grande mídia, que nos coloca num momento de crise institucional do nosso país. Não podemos deixar também de colocar a questão de setores internacionais, o setor financeiro, o setor rentista, parte do empresariado nacional, parte da elite brasileira, infelizmente uma elite entreguista, que não tem nenhum compromisso com o país, que não tem a perspectiva da construção de uma nação soberana,
e que construíram todo um processo de criminalização do ex-presidente Lula. Eu acho que nós não podemos deixar de registrar isto. Porque a história, ela é registrada. Nós temos, né, durante todo o período da Constituição do Brasil, desde o seu descobrimento, a sua chamada, entre aspas, independência, e até o último período, por exemplo, que podemos aqui pensar, o período de ditadura militar que nós vivemos no nosso país, um registro da história oficial, que inclusive chamou de revolução, né, o processo de golpe militar que aconteceu a partir de 1964 no nosso país. Estou pensando só um momento da história. E durante décadas essa foi a história oficial, que houve uma revolução no Brasil para impedir, né, que forças obscuras, que naquela época, né, e ainda hoje, infelizmente, né, a gente tem os resquícios, porque o nosso país ainda tem muito que avançar no sentido de garantir o acesso, né, ao conhecimento, à cultura. Então, que os chamados comunistas iriam tomar conta do Brasil, né? Então, por isso, nós tínhamos que justificar um golpe militar chamado de revolução. Mas, retomando aquilo que me trouxe aqui, quem acompanha, né, quem minimamente se propõe a refletir o período histórico que a gente está vivendo, faz uma crítica ao próprio STF, que deixou, né, um juiz que é parcial, que é doente, porque eu entendo que isso é uma coisa doentia, né, um processo onde o complexo, né, de uma pessoa que tem que ser extremamente colocada em evidência, né, tem que estar sob os holofotes da mídia, dá sua última cartada, desrespeitando mais uma vez o rito jurídico e determina a prisão do presidente Lula na semana passada. Então, além do STF, que desrespeita o artigo 5º da Constituição Federal, né, inclusive com uma postura da Rosa Weber, que nós achamos contraditória, né, num determinado momento, ela faz uma defesa dentro da turma, inclusive, a qual ela participa dentro, né, do STF, e com uma postura bastante complicada, né, rever a sua posição, né. Enfim, então hoje nós temos essa situação no país, nós temos, na verdade, não a discussão de uma pessoa, né, que não é uma simples pessoa, que é um grande líder político, que é um líder político que se tornou referência no mundo todo, a partir das políticas sociais construídas nesse país, que retiraram milhões de pessoas da pobreza, que valorizaram o salário mínimo, que fizeram com que os recursos da educação aumentassem 5 vezes em relação ao período anterior. Enfim, N situações, que se tornou uma liderança internacional a construir os BRICS. Nós falamos desse representante político que representa um projeto político de nação soberana, de nação que entende que nós não podemos ter menos de uma dezena, meia dúzia de ricos nesse país, que concentram uma riqueza igual a 103 milhões de brasileiros. Um país extremamente desigual, e que começava, a partir de políticas de inclusão, a diminuir um pouquinho dessa diferença.
Então, nós estamos falando não de uma pessoa, mas de um projeto político de nação. E, nesse sentido, eu entendo que nós precisamos refletir, sim, deixar o ódio de lado, deixar a irracionalidade de lado e sermos responsáveis nesse período histórico que o país atravessa. Mas, infelizmente, nós temos ainda gestores que reforçam esta política parcial e essa política antidemocrática. E o município de Curitiba entra com uma ação pedindo interdito proibitório na cidade, gente. Especificamente em algumas ruas ao entorno da Polícia Federal, mas interdito proibitório na cidade. Então, isso é uma excrescência num Estado que se diz democrático. E o que é pior, tem um juiz, né, que concede a liminar ao município. Então, nós estamos falando de uma coisa que é muito grave. E nós não podemos mais continuar mascarando, achando que nós vivemos num momento de legalidade, né, num momento onde o Brasil segue, né, o seu rumo, sem que as pessoas possam minimamente refletir o que está acontecendo. E numa atitude totalmente descabida, pessoas que estavam lá em defesa do presidente Lula, que estavam lá fazendo a defesa da democracia do nosso país, são atacadas covardemente pela Polícia Federal. Vereadora, mas a senhora tem um péssimo hábito. Acho que... não, eu ouvi daqui. Então, a senhora suba e se manifeste, tem todo o direito. Eu espero que esse seja um espaço democrático. A senhora tem todo o direito a vir aqui falar. Então, eu acredito que nós não podemos nos calar diante do que está acontecendo. Um regime de exceção que se desdobra em todos os níveis e que agora quer impedir que as pessoas se manifestem a favor, né, a favor de um projeto político de nação. Meu tempo está acabando, mas quero finalizar dizendo que Lula é um inocente preso, portanto, Lula é um... 30 segundos, vereador, concluir. Portanto, Lula é um preso político. E só finalizando. Podem queimar os campos, cair as folhas, gelar as montanhas, cortar as flores, mas nada detém a primavera. Senhor presidente e demais presentes. Gostaria só de trazer mais alguns aspectos, porque quando eu digo que nós temos que avaliar o momento político que nós vivemos e qual o projeto de país que nós queremos, nós temos que ter isso muito claro. Eu vou me permitir ler um trecho da carta aberta do COFECOM aos brasileiros. COFECOM é o Conselho Federal de Economia. Essa carta aberta foi publicada no site, né, dessa instituição, no dia 6 de abril. E eu vou ler exatamente como está aqui, para dizer que essa não é uma posição de alguém que é meramente uma militante, uma parlamentar do Partido dos Trabalhadores, mas que diferentes instituições e órgãos da nossa sociedade têm feito, né, um debate e uma reflexão acerca do momento político que o nosso país atravessa. Então, vou ler o primeiro parágrafo dessa carta aberta. O Conselho Federal de Economia
vem se pronunciar sobre a grave situação de estado de exceção no Brasil, com o apoio de setores como o financeiro, rentista, parte do empresariado, do judiciário e das Forças Armadas. O quadro em curso visa atender, além de seus próprios interesses, aos de alguns países estrangeiros que almejam tomar conta das riquezas nacionais, a exemplo do pré-sal, da Embraer, da Eletrobras e, consequentemente, da parte da matriz energética derivada das hidrelétricas, dos rios, da base de Alcântara, da Amazônia, do aquífero Guarani e de muitas outras. Então, fiz questão de citar esse parágrafo, porque é isso que está em jogo. O que nós queremos para o futuro, né, do povo brasileiro e da nação brasileira. É esse projeto que está em debate. Então, o próximo período é um período muito importante que nós temos que ser responsáveis pelas discussões e pelas pautas que nós trazemos, em todos os níveis, né? Não só no parlamento, mas em cada espaço onde nós fazemos discussões, né, com a população, nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós falamos. Nesse sentido, eu acredito que a imprensa internacional tem feito um papel, né, daquilo que é, de fato, a liberdade de expressão e colocar as diversas versões. Então, nós temos diversas empresas e, enfim, jornais, né, tanto nos meios televisivos, como rádios, como a imprensa escrita internacional, que tem colocado a sua perplexidade, né, em relação ao que está acontecendo no Brasil. Então, eu entendo que nós precisamos debater o que está acontecendo com responsabilidade e, acima de tudo, né, cumprirmos com o nosso papel enquanto legisladores que hoje estão ocupando, né, o Parlamento Municipal. Meu tempo já está acabando, mas eu gostaria de finalizar aqui dizendo que precisamos ter por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba uma atitude mais... segundos para concluir. 30 segundos. É uma atitude mais tranquila, uma atitude mais democrática, no sentido de garantir a segurança de todos e todos que estão em Curitiba nesse período, da população e das pessoas, né, que estão vindo de fora, que estão vindo defender aquilo que elas acreditam, uma ideia. Então, é esse pedido que nós... Segundo, só para concluir. É esse pedido que nós fazemos para o prefeito Rafael Greca, para que a gente possa, nesse período, né, ter muita tranquilidade e evitar, né, qualquer situação que leve a um momento mais difícil ainda na cidade de Curitiba. Obrigada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna não poderia deixar de me manifestar e de repudiar ações de bandidos que tivemos durante este fim de semana, em especial no sábado, quando tivemos o marco para o Brasil, a questão da prisão do ex-presidente Lula, militantes que agrediram profissionais de imprensa, trabalhadores, profissionais de imprensa, diferente de militantes, muitos ali poderiam estar trabalhando, não estavam, e profissionais de imprensa, tivemos repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, foram agredidos por alguns militantes, por alguns vândalos, alguns bandidos, impedidos de exercer a sua função.
Tivemos pessoas que foram agredidas, impedidas de fazer as suas participações ao vivo em emissoras de rádio, de TV. Tivemos fotógrafos impedidos de enviar as suas fotos, os seus materiais às suas respectivas redações. E isso não pode passar em branco, senhor presidente. Se falta talvez alguma entidade que represente de fato os profissionais de jornalismo, em especial aqui no estado do Paraná, talvez em Curitiba, eu acho que essa casa não pode deixar de se manifestar e de se solidarizar aos profissionais de imprensa. Profissionais que trabalham de forma ética, profissionais que não estão ali para julgar, diferentemente do que falo. O papel da imprensa é informar, senhor presidente, é levar à população, é um papel social enorme, de levar à população os fatos ocorridos, os fatos acontecidos. E a imprensa fez isso durante todo o tempo e tem feito durante a Operação Lava Jato, aliás, com grandes profissionais aqui em Curitiba. A Operação Lava Jato tem servido de vitrine para realmente mostrar para o Brasil que nós temos aqui ótimos profissionais. Então, não é a imprensa que está dizendo que o ex-presidente Lula é culpado. Ele não teve ampla defesa, direito à ampla defesa? Teve. O TRF4 talvez tenha negado o último recurso que eles alegam que tinha, o tal dos embargos, por quê? Porque entende que era meramente protelatório, não ia somar em absolutamente nada mais. Então, o ex-presidente Lula, em seu discurso, dizendo que quando voltar a ser presidente, vai trabalhar bastante para a regulação da mídia, vai trabalhar contra o judiciário. Falar, ele pode falar o que quiser, né, presidente? Falar até papagaio fala. Mas, enfim, o que não dá realmente é para permitir que se passe despercebido o que aconteceu, o que ocorreu, principalmente em nossa cidade. Tivemos fatos isolados também em São Paulo, de jornalistas agredidos. Fica aqui o nosso repúdio. E em relação à prisão do Lula, temos aí um tempo disponível, pois não, vereador Bruno? João Pessoa também tivemos? Pois então, sem dúvida nenhuma, inadmissível que isso ocorra. E em relação à prisão desse presidente Lula, era algo esperado, tenho certeza, pela maioria absoluta dos brasileiros. Todos sabem que o Lula se apresentou lá atrás como um salvador da pátria, foi eleito, prometeu desenvolvimento social, econômico, e no fim, qual o legado que nós temos? Temos aí órgãos públicos entupidos de militantes, de manifestantes. É uma pena porque, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha, contamina, de certa forma, o atendimento à população de bem que está na ponta e que realmente precisa dos serviços públicos. E no discurso ele foi bem claro, né? Ele enalteceu amigos que não tinham medo de invadir propriedades privadas, de fechar a rodovia. Quer dizer, quando a gente faz isso é fascismo. Quando a gente não, porque eu nunca participei de protesto assim. Mas quando a gente vê, por exemplo, aqui, nós tínhamos na linha verde, quando não tinha passarela ali na Vila Zumbi Volte, mesmo os moradores fechavam a rodovia, queimavam pneus, pedindo passarela para ter segurança. Aí é fascismo. Aí não pode. Quer dizer, quando eles fazem, daí está tudo certo, está tudo dominado. É impressionante. Então, só deixar realmente esse registro. E, por último, presidente, deixar aqui também a minha opinião, já que trata-se aqui de explicações pessoais. O fato do Lula ter sido nesse presidente, isso não é salvo-conduto. O contrário. Ele tinha a confiança da maioria dos brasileiros e traiu essa confiança. Afundando o BNDES, a Petrobras, favorecendo grandes grupos de empresários, está tudo aí escancarado. Provas e mais provas, delações premiadas, enfim, o inquérito todo diz isso. Parabéns ao juiz Sérgio Moro, a toda a equipe da Lava Jato, que atendeu o pedido, tenho certeza, da maioria dos brasileiros neste momento. Então, muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez o repúdio aos militantes bandidos que agrediram os jornalistas no último fim de semana. Muito obrigado, companheiro.